Pessoal, as soluções, além de ser classificadas como sólidas, líquidas e gasosas, enquanto a questão da solubilidade ser classificada em saturada, insaturada e supersaturada, elas também podem ser classificadas ainda como moleculares ou não eletrolíticas ou eletrolíticas ou iônicas. Como que eu classifico ou posso testar esse tipo de solução? Por exemplo, sódio, que é uma substância iônica, e eu tenho açúcar, que é uma substância molecular. Como que eu testo isso em experimento? Aqui eu tenho um becker e vou colocar aqui dentro água natural. Vou colocar 200 ml. Colocar 200 ml de água. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui tem um fio que ele está conectado à rede de energia, E quando está acendendo a lâmpada, vamos colocar eles na água aqui para ver. Observe que a lâmpada ficou piscando, uma vez que essa água, que ela já passou por um tratamento, ela tem algumas impurezas. Porque se aqui for água pura, não conduzirá corrente elétrica, então a lâmpada não vai acender. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o açúcar, para ver o que vai acontecer, se vai alterar algum fator dentro dessa solução. Então, dá para perceber que não houve nenhuma alteração quanto à condução de corrente elétrica. Então dá para a gente perceber que o açúcar é uma substância molecular. O que quer dizer isso? Que em meio aquoso eles não ionizam, ou seja, eles não criam polos. Fica apenas as moléculas dissolvidas por um processo de solvatação. Só que detalhe, fica apenas as moléculas grandes, então não conduzem corrente elétrica. Já se eu pegar esse mesmo experimento e fazer com sal, observar o que vai acontecer com essa lâmpada. Vou colocando sal lentamente. À medida, tá piscando mais forte. Então, o que isso quer dizer? Isso representa o seguinte. Quando nós temos uma solução, no caso o NaCl, adicionando água, que é uma solução, ou seja, ele sólido, ao adicionar água, ele vai ionizar Na+, que é um íon, um cátion, e um Cl- aquoso, um cátion e um ânion. Já no caso do açúcar, que é uma substância molecular, vamos supor, o açúcar está aqui formado por várias moléculas. Quando dissolve na água, vai continuar apenas moléculas livres dentro da água, então não vai conduzir corrente elétrica, tá? Isso que é quanto à questão de condutividade. Lembrando que os ácidos conduzem corrente elétrica, os ácidos fortes, apenas em meio aquoso, tipo um ácido clorídrico PA, ele não conduz corrente elétrica. Já, vamos supor, um limão, a água do limão, que é o ácido acético, aliás, um ácido cítrico, Esse ácido, ele conduz corrente elétrica porque em meio aquoso, ou seja, nessa águazinha do limão, ele vai dissociar e tem os polos por meio de ponte de hidrogênio, que nós vamos ver o experimento a seguir. Para mostrar a questão do ácido cítrico, pessoal, do limão, que também o ácido ascórbico presente, onde tem a questão da vitamina C. Nesse caso, eu vou utilizar uma calculadora sem pilha, Além de conduzir corrente elétrica, aqui a gente também vai estar representando uma reação de oxirredução do zinco e do cobre, tá?
que esse potencial de oxirredução entre o zinco e o cobre vai gerar uma pilha, ou seja, com uma DDP de aproximadamente 1,1 volts. Então, eu pego o zinco, coloco aqui no polozinho negativo da calculadora, tá? E conecto de um lado do limão. Tá? Previamente foi cortado, coloquei aqui, ó, como se fosse o polo positivo o cobre, que é o que vai receber os elétrons, o cátodo. E no outro limãozinho tem um clipezinho também, como se fosse o polozinho negativo. E no outro, ó, que é o que vai conectar o polo positivo da pilha, né? Outra moedinha de 5 centavos. Que os elétrons eles vão fluir nesse sentido: zinco, cobre, passar por dentro da calculadora, fazer ela funcionar, ó, pode fazer cálculo normal, tipo 10 vezes... Poxa. 10... Tá folgado aqui o polo, mas está funcionando, ó. Tipo 4, a voltagem está passando muito pouca, mas a calculadora está funcionando. 4 vezes 6, o polo, mas está funcionando, ó. O fluxo de energia está muito baixo devido que está folgado o polo, mas dá para fazer cálculo normal, ó. Ó, funcionando, só o polo está folgado, mas funciona. Ou seja, e aqui tem a questão da condução do fluxo de elétron em aquoso. Lembrando que os ácidos só conduzem corrente elétrica, ácidos fortes, em meio aquoso, tá? O ácido PA não conduz corrente elétrica, ou seja, concentrado, tá? E boa tarde, pessoal.